que me representam as linhas das minhas incursões respiratórias e não de outra coisa, tá? Então é do movimento, eu estou falando de movimento, eu estou falando de fluxo, volume, porque eu não tenho. O aparelho não me permite qualquer outra coisa. Isso é prático. Nós vamos fazer isso na prática entre nós. Então eu tenho a linha, que tem 3 linhas. A primeira linha da tela do computador, ela me retrata a incursão dos movimentos costais. A Fernanda provavelmente vai me dar uma tela como essa. A segunda linha mostra como é que é o movimento diafragmático do meu diafragma. Se o meu diafragma, durante a minha respiração, se está trabalhando ou não. E essa terceira linha, ela é a linha que mostra a distribuição entre a ventilação torácica e abdominal. Então, ontem eu perguntei para alguém, eu não sei para quem foi que me respondeu, como que é o padrão de ventilação. Você me respondeu, a Daílson, né? Me respondeu como é que era o padrão de distribuição de ventilação correta. Eu falei, amanhã a gente vai falar disso. Você foi, Eliane? A gente precisa mobilizar tórax, precisa mobilizar o abdômen. Precisa. Claro que a gente precisa, mas entendendo que 70% da incursão em repouso é do diafragma. Mas como, a nível costal, eu tenho um maior volume de alvéolos e eu pego os indivíduos que estão em repouso, como no caso vocês, e eu acabo facilitando pela incursão ventilatória o ápice, vamos dizer que eu consigo distribuir bem os movimentos, o retrato do movimento entre o ápice e a base, quando eu faço o biofeedback. Vocês estão entendendo? Respeitando as diferenças fisiológicas, mas entendendo postura, entendendo tamanho de alvéolo, entendendo fisiologia, entendendo tudo. Então eu teria que ter uma distribuição entre essas duas linhas, eu teria que ter, seguindo a ideia e está correto, eu teria que ter uma distribuição entre essas duas, e essa linha de baixo, como é a distribuição entre A e B, entre tórax e abdômen, deveria ser uma linha plana, mostrando que as duas estão distribuindo a ventilação, e não a predominância de uma sobre a outra. Nessa tela aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho a predominância de um padrão absolutamente costal, torácico. Mas cadê o diafragma? Se 70% da responsabilidade pela função ventilatória deveria ser do diafragma, e eu teria que expandir bastante base, já que os meus alvéolos são menores, eu tenho que levar o ar até lá para fazer difusão. Cadê o movimento dele? Percebe? Essa tela me dá um diagnóstico. Quando eu falo padrão ventilatório, o padrão é costal. Esse indivíduo faz padrão costal. Como é que eu chego nisso? Eu confirmo. Eu faço o que a gente chama de prova cega. Não duplo cego, mas o cego para o paciente. De que maneira? Ele não sabe o que eu vou fazer. Eu deixo o paciente em repouso obrigatoriamente pela literatura 10 minutos antes do teste. Não explico para ele o que é feito. Só falo que eu vou ver como é que ele está, se ele está respirando tranquilo, se está gostoso ou não. Ele tem que saber, porque eu vou estar colocando uma faixa nele, mas ele não sabe. Aí eu coloco as 2 faixinhas, parece essas faixas de esfigmomanômetro. Coloco com essas 2 faixas de costas para o equipamento. Isso depois dos 10 minutos de repouso. Deixo o paciente respirar tranquilamente. Só peço para ele fazer uma respiração tranquila, de preferência em tríplice flexão. Então, Fowler, a gente vai colocar em 90 graus, sentado, né? Tríplice flexão de membro inferior, relaxado, apoio bilateral dos pés. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a posição do paciente sentado, sem que os braços estejam fazendo compressão das faixas torácicas, mas também não que esses braços estejam em tensão, e deixa ele respirar tranquilamente. Eu não vou mandá-lo respirar de uma forma nem de outra, eu vou deixar ele respirar. E aí, em determinado momento, eu clico um botãozinho e eu gravo a tela do que ele está fazendo. Eu não vou escolher a tela. Eu vou gravar porque ele faz. Depois de 2, 3 minutinhos que ele está ali, ele respira espontaneamente. Por quê? Você consegue fazer uma pessoa, quando ele é respirador oral, ficar respirando pelo nariz um tempinho. Aí ele fica. De repente faz isso aqui. Aí não aguenta mais, ele respira tranquilo. Pronto, você já cansou, perdeu o teste, você já não sabe mais se ele é torácico, se ele é abdominal, se cansou, se não cansou. Deixa ele à vontade, não pede nada. Não peça, até porque é a primeira tela, mas grava. Você grava, depois você imprime, você olha e deixa gravado no computador. Depois de um tempo, aí com essa gravação de tela, com isso aqui, eu vou saber o padrão respiratório que ele faz, eu vou identificar qual é o padrão respiratório do meu paciente e aí isso vai nortear o meu trabalho. Deu para entender agora, Rosa? Que trabalho eu vou fazer? Tá bom, ele é mais ou
tem um biofeedback. Tá, antes disso. Cheguei e identifiquei o padrão dele, a costal. O que eu sei a partir disso, Rosa? Se eu tiver que... Eu fiz uma avaliação, então, eu avaliei via aérea alta, totalmente desobstruído, via aérea inferior. Ele é um paciente que está bem, ele é um paciente que não tem história de asma, não tem história de bronquite, ou seja, ele não é obstrutivo. Ele é um restritivo em função da sua posição de caixa torácica já, em função de um hábito adquirido, ele é um disfuncional ventilatório, tá, Rosa? Estou te passando o caso do paciente. Eu fiz a avaliação dele e eu percebi, eu constatei que ele faz um padrão costal. O que é que eu tenho que fazer com esse paciente então agora? Qual é o meu objetivo na reversão dessa ventilação? É fazer com que ele faça o pedamento labial e é criar espaço de caixa torácica para ele fazer que tipo de ventilação? Diafragmática. Ou que ele possa distribuir, como ele falou, a ventilação entre o ápice e a base, que é o correto. Tá, Eliane, eu não tenho, então estou respondendo a pergunta, eu não tenho, meu paciente chegou com esse padrão, mas ele é obstrutivo. Adianta tratar? Ou adianta eu pedir primeiro para que esse pai, para que essa mãe vá procurar então o otorrinolaringologista, comece a fazer desobstrução, ou então não tem obstrução, mas eu vi que é um problema de arcada, de dentária, não adianta eu orientar? Tudo com o seu tempo. Ah, mas eu não vou fazer fisioterapia nesse tempo? Claro que você pode fazer. Você pode começar a trabalhar alongamento de peitoral, fortalecimento de cadeia posterior. Isso, quem pode fazer muito bem é o RPG, tá? Eu posso fazer? Posso. Alongamento disco, eu posso fazer? Posso fazer. Só que o que é que eu tenho que ter em mente? Eu não vou reverter o padrão respiratório dele enquanto eu não retirar a causa.